Que Deus abençoe a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um Recado do Coração de Deus, a mais um dia de programa, mais um dia de estudo, né? Esse estudo abençoado que tem nos acrescentado tanto. Hoje a gente começa falando sobre um trono abandonado. O rei Davi e Absalão, por fim, viram-se face a face. Entretanto, infelizmente, o encontro deles foi muito rápido e tardio. Vemos agora a prova da profunda decepção de Absalão com aquele encontro no palácio que serviu apenas para piorar a amargura dele. O relacionamento deles nos ensina uma importante e objetiva lição. Reunificação e reconciliação podem ser duas coisas muito diferentes. Reunificar é unir, juntar, agrupar novamente. Mas o sentimento ruim pode vir junto de novo. Agora, reconciliar é apaziguar, harmonizar, voltar à amizade. Na reconciliação, os sentimentos ruins são superados. Muitos casais que se separam se unem novamente, mas não se reconciliam. Eles voltam a se unir pelo bem dos filhos, pelas finanças, por causa das convicções religiosas ou até mesmo, às vezes, algum negócio da família. E assim, muitos deles vivem o resto da vida sem solucionar os problemas que já existiam. A gente vai ver um exemplo disso em operação no relacionamento entre Davi e Absalão. Absalão ficou decepcionado com o reencontro com seu pai. Ninguém se dispôs a limpar aquela sujeira. A vida continuou e o lixo foi sendo varrido para debaixo do tapete. Davi não conseguiu viver à altura das expectativas de Absalão e as consequências disso foram devastadoras. A vingança de Absalão, tirando a vida de Amnon, não foi o bastante. O fato de seu pai ainda chamá-lo de filho não foi suficiente também. Ele ainda clamava por vingança e determinou que o seu pai seria a vítima. Obviamente, Absalão usou todos os recursos que conhecia, tanto bons quanto maus, para chamar a atenção de Davi. Como não conseguiu, ele decidiu se aproximar dele por meio do trono. Absalão iniciou uma campanha para conquistar o coração do povo. Toda manhã ele chegava em uma carruagem com uma comitiva de cavaleiros e ficava à porta da cidade para aparentar ser alguém muito importante. E sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei Davi, Absalão proclamava que se ele fosse designado o juiz daquela terra, ele faria justiça a todos. Ele era um talentoso político, sabe como é? Talvez até beijasse as criancinhas como hoje fazem alguns da nossa geração. Absalão arquitetou um plano bem eficaz. Ele trabalhou cada etapa da sua estratégia durante 4 anos, esperando o momento certo para tentar tirar do trono o pai que ele odiava. E preste atenção, queridos, em algo aqui. Absalão passou 2 anos esperando que Davi castigasse Amnon. 3 anos se escondendo depois de matar o seu irmão. 2 anos em Jerusalém, aguardando que Davi o recebesse. E 4 anos executando o seu desonesto plano de vingança contra o pai dele. Olha que coisa séria. A falta de perdão e a retaliação roubaram 11 anos da vida dele. Durante todo esse tempo, ele manteve a raiva, ele manteve a amargura dentro do coração dele. Deus ordena que perdoemos aqueles que nos ofendem. Jesus deu o exemplo perfeito lá em Lucas 23:34. Do alto da cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Os seus malfeitores não tinham se arrependido, pelo contrário, eles sorteavam a túnica de Jesus entre eles. Davi nunca pediu perdão. Ele nunca usou a sua posição de autoridade na família dele. Ele fez muita bobagem, mas Absalão não tinha de seguir os passos dele. Absalão poderia ter clamado pela misericórdia de Deus e perdoado a Davi por ter falhado com ele, mesmo que Davi nunca tivesse reconhecido a maneira errada como ele conduziu a família dele.
Deus teria considerado Davi responsável por isso e não Absalão. Você está conseguindo entender? Mas em vez disso, Absalão se trancou numa prisão de amargura. Muitas vezes resistimos ao perdão dizendo: é muito difícil perdoar. Querido, o perdão pode ser doloroso por um momento, mas o ódio e a amargura são dolorosos para a vida toda. Geralmente as pessoas que nos ferem, elas não percebem o tamanho das suas ações. Aqueles que escarneceram e crucificaram Jesus não tinham ideia de que estavam lidando com a plenitude da divindade encarnada. Quando abrigamos a amargura e nos recusamos a perdoar, nos tornamos nossos próprios malfeitores. Enquanto culparmos alguém, continuaremos a nos atormentar. Aqueles que nos machucam muitas vezes não têm ideia do tamanho do nosso sofrimento. No entanto, se seguirmos o exemplo de Jesus, seremos livres. Aprender a perdoar, mesmo quando ninguém assume a responsabilidade por suas ações, irá nos salvar do tipo de mágoa que acabou, destruindo por completo Absalão. Depois de esperar e planejar o mal, Absalão partiu para Hebrom para iniciar a sua rebelião. Ele enviou mensageiros por todo Israel para fazer o seguinte anúncio: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. Aitofel, o avô de Batseba, era um conselheiro muito respeitado e era amigo íntimo de Davi. Um conselho dele valia mais do que muitas tropas. Absalão podia ser um pobre coitado, mas eu te garanto que ele não era burro. Ele atraiu Aitofel para o lado dele e aí a conspiração ganhou força. Se o plano de Absalão fosse uma partida de xadrez, esse seria o checkmate. Quando Davi soube da rebelião, ele fez algo notável. Ele arrumou as coisas dele e abandonou Jerusalém. Será que estamos falando do mesmo Davi que Deus ungiu como seu rei escolhido? Aquele que derrotou o gigante? Que Deus fez prosperar como nenhum outro? Não sabia Davi que o Senhor que lhe dera o reino era o único que poderia tirá-lo? Como ele poderia fugir do trono dele? Davi achava que aquilo era o correto a fazer em meio a um fracasso que ele mesmo provocou. Triste e em vestes de luto, ele e seus leais seguidores rumaram para o Monte das Oliveiras, onde se costumava adorar ao Senhor. E no alto desse monte, algo inusitado aconteceu. Davi orou. Aos poucos, tudo começou a acontecer. Davi abandonara seu trono praticamente sem esperança. Porém, no ponto mais alto da montanha, ele dobrou os seus joelhos e orou. E veja que oração Deus fez com que ele a transcrevesse. Trata-se do Salmo 3. E esse salmo diz: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Deus não respondeu a todas essas petições de imediato, mas deu força suficiente a Davi para começar a andar com fé, em vez de andar com medo. Amém? Esse foi mais um programa, esse foi mais um dia de estudo. Eu tenho certeza que, assim como eu, você aprendeu bastante. É por isso que amanhã, nesse mesmo horário, eu vou estar aqui aguardando você. Que Deus te abençoe.
Você já acessou o Facebook do Recado do Coração de Deus? Lá você encontra fotos, vídeos, mensagens, tem acesso à agenda de ministrações da pastora Andréa Rocha, além de poder registrar o seu testemunho de fé para que outras vidas sejam abençoadas. Acesse agora facebook.com/Recado Oficial e saiba tudo o que acontece em nosso programa. Facebook Recado do Coração de Deus, todos os dias perto do seu coração.